vir para o culto. Quem é que vai estar hoje abrilhantando a festa? Eu vou para assistir fulano. A igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, que prefigura Elias, ela não vem para assistir culto, ela não vem por causa da rotina, ela vem porque ela sabe que algo está para acontecer. A igreja será tomada, mas não vai ser igual a Elias, não vai precisar de carruagem de fogo, nem de redemoinho. É Jesus quem vai descer e vai levar a igreja para ele. A igreja precisa saber desta verdade, que a igreja será tomada. E eu quero dizer para a igreja, Elias não sabia apenas que a igreja seria tomada. Elias tinha uma mensagem, ele defendia a mensagem que ele tinha convicção. Ele dizia, aonde ele chegava, existe um Deus em Israel. E a igreja que é protestante, como o pastor Jabson disse ontem, esse título de protestante é de protestar mesmo. A igreja tem uma mensagem, a gente tem que protestar. Ontem, essa semana, uma escola de samba aí, achando que iria zombar da cara da gente, colocou no seu desfile um bocado de crente numa lata de conserva. O tiro saiu pela culatra, porque a igreja realmente é conservadora, só que ela não está numa lata. E aonde ela está, pregador? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ela é conservada na sombra do Onipotente. Elias tinha uma mensagem, mas Elias não tinha apenas uma mensagem, ele tinha identidade. Crente tem RG, irmãos, e o RG do crente não é um papelzinho. O RG do crente a gente não tira no cartório. O RG da gente a gente não precisa ir nos correios para pegar. O RG da gente de cristão, servo de Deus, a gente já tirou no cartório há quase 2.000 anos atrás. E quem não conhece o endereço do cartório, eu vou te dar o endereço agora. Anota aí, papel e caneta na mão, e segura aí o endereço do cartório. O nome da rua é Via Dolorosa. O cartório fica no alto do Gólgota. O dono do cartório é Jesus de Nazaré. E sabe como é que ele assina o nosso RG? Não é com caneta Bic, nem com caneta de ouro. É com tinta de sangue puro, santo e inocente. Ele assinou a nossa identidade. Nós somos crentes. Eu não sei se acontece aqui, mas às vezes tem crentes que eu vejo por aí, a gente dá paz do Senhor na igreja, aquela alegria, aquela festa. E a gente às vezes, no dia a dia, paz do Senhor acontece comigo de vez em quando. Paz do Senhor, e quando eu dou a paz, a pessoa faz assim, balança a cabeça. Outros dizem, opa, bom dia. Às vezes eu olho para minha esposa olha para mim, e a gente fica sem entender. Parece que não tem identidade, parece que tem vergonha do evangelho. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessa publicamente diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Alguém olha para crente, olha para a gente e olha as nossas vestes, às vezes no calor, de paletó e gravata, as irmãs de saia comprida, bem composta, com vestido, cabelo solto, aí olha pra gente e diz assim, é doido, é retrógrado, tá ficando azucrinado do juízo. Mas a gente é louco mesmo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Elias tinha identidade, e a igreja, ela tem que ter identidade. Mas Elias não tinha apenas identidade nem mensagem. E Elias também tinha autoridade. A Bíblia vai dizer que o rei Acasias, 2 Reis capítulo 1, Acasias leva uma queda do quarto alto.
E quando o rei leva uma queda do quarto alto, diz a Bíblia que ele adoece, sobe na cama e não consegue sair dela. Ele chama os seus súditos e diz assim: vão agora atrás de Baal-zebub, o deus de Ecrom, e perguntem para ele se eu serei curado, o que vai acontecer comigo. Enquanto ele vai comunicando-se com seus súditos, Deus se revela ao homem de Deus e disse: Elias, vai ao encontro dos servos de Acasias e pergunta para eles se não há Deus em Israel, para eles consultarem a Baal-zebub, Deus de Ecrom. Diga a ele que a cama que ele subiu, ele não vai descer e certamente ele vai morrer. Elias sai. E quando Elias sai, ele se dá de encontro com os súditos de Acasias. E ele pergunta: vocês estão indo para onde? Ele está indo consultar o Deus de Ecrom. Após dei meia volta e diga a Acasias que assim diz o Senhor Deus de Israel: porventura não há Deus em Israel, para ele consultar os deuses de Ecrom? Diga a ele que Deus manda dizer que a cama que ele subiu, ele não vai descer e certamente ele vai morrer. Elias dá meia volta e sobe para o monte. E diz a Bíblia que os súditos chegam a Acasias, dão um recado e disseram assim: ó rei, a gente se encontrou no caminho aí com um camarada, e ele disse que o senhor, a cama que o senhor subiu, o senhor não vai descer e vai morrer. Ele disse: como é que era esse camarada aí? Ele se vestia de tal jeito, ele falava de tal jeito. Aí o rei disse: já sei quem é. Elias o tisbita. Crente é conhecido. O rei, com muita raiva, diga assim comigo bem alto: crente do arrebatamento tem que ter autoridade. Ô irmãos, o rei olhou assim, pegou um capitão e disse: vem cá, capitão, pega aí 50 soldados, vai atrás daquele camarada e traz ele aqui. O capitão foi, pegou 50 homens e foi junto. Quando ele chegou lá, disse assim: Elias, desce que o rei manda te chamar. Ele disse, olhou para o capitão e para os 50 e disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma o capitão e os 50. E a Bíblia diz que de repente fogo caiu, matou o capitão e os 50. O rei ficou sabendo, enfurecido, chama outro capitão: vem cá, capitão, pega mais 50 e vai lá de novo. Chega outro capitão lá com outros 50 soldados e diz: Elias, desce, porque o rei está mandando tu descer. Ele olhou para o capitão e para os 50 e disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e os 50. O fogo caiu, morreu o capitão, soldado, cabo, tenente, morreu todo mundo, porque maior é o que está conosco. Acasias achou pouco, e quando a notícia chega, ele chama o terceiro: capitão, vem cá, pega mais 50 e vai de novo lá atrás de Elias. Vem o terceiro capitão, mas esse foi diferente dos outros afoitos. Ele chegou de mansinho e disse assim: profeta, tem misericórdia de nós, desce por favor, e se nós achamos graça aos teus olhos, que o fogo não nos mate como matou os outros. Ele reconheceu que Elias tinha autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui esta noite: eu fico doente, pastor Jabson, quando eu vejo crente com medo de sexta-feira 13, que não dorme no quarto com a luz apagada, que tem medo de passar na frente de cemitério. Se alguém de outra religião aí que vocês sabem colocar o nome na língua do sapo ou na boca do sapo, costura ou se jogaria de cemitério na casa, fica com medo. Olha, tem uma palavra
palavra de Deus para você. Levanta a mão lá em cima agora para receber essa palavra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. De la macanda la mara chorebecama nas. A igreja tem autoridade. Agora, Elias, antes de ser transladado, ele teve uma rota para ele passar. Primeiro, Elias passa em Betel. Diga comigo, crente, para ser arrebatado, tem que gostar de Betel. A palavra Betel em hebraico é casa de Deus. Elias, quando vai para Betel, ele vai para a casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. O templo aqui em Cabrobó é um dos templos mais suntuosos e lindos do sertão. Esse templo é grandíssimo, galeria. Mas esse templo não cabe nem a unha do dedo midinho do pé de Jeová. Prova isso, pregador, prova. Naum capítulo 1, versículo 5. A nuvem é a poeira dos seus pés. Isaías 40 disse que ele pega o globo da terra e se senta sobre ela. E quando olha para a gente, ele vê um monte de gafanhoto passeando para lá e para cá. Ele é tão grande que o mesmo capítulo 40 de Isaías, versículo 12, diz que ele pega as águas da terra e mede na concha da mão. Jó no capítulo 7 disse que ele pega o globo da terra e sustenta sobre o nada. Jó no capítulo 38 disse que ele chama os raios pelos nomes e cada um deles se apresenta diante dele dizendo: eis-me aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja: mesmo esse tempo não cabendo nem o dedo medido do pé dele, quando estão 2 ou 3 reunidos na presença dele, ele desce e faz uma visita no meio do seu povo. Seja carinhoso com seu vizinho de banco e diga para ele assim: você está em Betel. Você está em Betel. E o que é que eu ganho em Betel, pregador? Recebe aí. Betel tem livramento. Betel tem resposta. Betel, corrente de morte é quebrada. Betel tem livramento de Deus. Betel tem batismo. Betel tem cura. Betel tem presença. Betel tem milagres. Nesta noite abre o teu coração, porque este templo se transformou em Betel. Mas além de Betel, Elias passou em Jericó. Jericó é lugar de batalha. Jericó é lugar de lutas. E crente que está andando em Betel e pretende ser tomado, ele passa também por Jericó. Ele passa por lutas. E é nesse período de batalhas que a gente passa em Jericó, é que a gente identifica quem é que está do nosso lado de verdade. Quem é o nosso amigo de verdade. É em Betel que a gente conhece quem é que está com a gente só na bonança, ou quem está com a gente também quando a prova chega. É em Jericó que a gente vê que a caminhada espiritual é feita de desafios.
E esta noite te prepara, porque agora vai sair uma palavra que é pão sem fermento e tem um pouquinho de erva amargosa no meio dela. Tem crente aqui em Cabrobó, obreiro, crente jovem, adolescente, irmã da comissão, que Deus vai pegar esta noite e vai levar para dar uma volta em Jericó. Você vai ver a tempestade se levantar. Você vai ver a luta bater na tua porta. Mas deixa eu te dizer uma palavra para te animar agora. Essa luta não é para te matar. Essa luta não é para acabar com você. Essa luta é para te dar experiência no teu currículo espiritual. Tem crente que vive de museu. Ele pega carona na experiência dos outros. Mas Deus está dizendo: eu marquei esse simpósio para eu te dar uma experiência. Eu e você, você e eu, cara a cara. Pessoas vão te procurar para te pedir conselho. Pessoas vão te procurar para te pedir conselho. E a palavra que você não tem para dar hoje, você vai ter depois que passar por Jericó. Porque você vai dizer: agora eu tenho experiência. Depois de Jericó, tem o último roteiro. Passou por Betel, casa de Deus, a presença, livramento, batismo, renovo. Depois que passa por Betel, Jericó, prova, luta, adversidade. Aí alguém pensa: estou livre, amadureci, cheguei na estatura de varão perfeito. Ainda falta o terceiro local. Tem que dar uma volta no Jordão. E o Jordão também é pesado. Porque o Jordão é um rio de águas lamacentas. Do Jordão era tirado barro. Deus leva a gente para o Jordão para quebrar o nosso orgulho. Deus leva a gente para o Jordão para quebrar o nosso eu. Deus leva a gente para o Jordão para mostrar que a gente é pó. Meu presbítero, o senhor me ajuda daquele jeitinho lá? O senhor é daquele pentecostal. Diga assim comigo: eu vou. Diga mais forte: eu vou passar no Jordão. Irmãos, eu já li a Bíblia. Eu gosto muito de ler. Já li a Bíblia. E eu nunca encontrei Deus chamando alguém que diz assim: eu faço, eu posso, eu tenho. Eu só vejo Deus chamando pessoas que fazem o contrário. Ele chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu quero que você vá diante de Faraó e liberte o meu povo. Quem eu, Senhor? Pesado de língua. Dá não. Aí Deus olha para Moisés e diz assim: e quem fez a língua do homem? Mas quando eu for, Senhor, Faraó vai perguntar: quem é que te enviou? Aí Deus disse assim para ele: leva o meu RG. Se você pegar um médico, a credencial dele é o CRM. Se você pegar um policial militar, você o identifica pela sua farda de policial militar. Se você vê uma enfermeira, você vai identificá-la pelo seu jaleco. Mas Deus, quando disse para Moisés: pega a minha credencial, não estava escrito coronel, tenente, não estava escrito médico dos médicos, nada disso. Estava escrito: eu sou o que sou, me enviou a voz. Outra vez ele apareceu para Jeremias. E ele disse assim para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta.
Quando Jeremias viu o panorama da chamada, ele disse: Senhor, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Os teólogos dizem que Jeremias tinha cerca de 30 anos de idade quando disse que era uma criança. Deus gostou daquela mensagem e disse assim para ele: não digas que não passas de uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Recebe aí agora, porque essa mensagem de Jeremias é para você. Ele disse ainda: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Mas eu quero dizer para a igreja em Cabrobó, estou nessa igreja há 38 anos. Eu comecei minha vida espiritual com minha mãe nos cultos domésticos, tocando, arranhando alguns instrumentos. Sonhava em ser músico da igreja. Depois, acompanhando o maestro Silvio, minha mãe cantou no coral de Casa Amarela, cantou no live. Silvio era o maestro e eu ficava em casa escondido no espelho imitando Silvio. E eu dizia: quero ser maestro. Deus me chamou depois, muito jovem, para ser obreiro da sua casa. E deixa eu dizer para vocês aqui esta noite, é muito prazeroso fazer a obra de Deus. É muito prazeroso sair ao campo, participar de congressos, participar de eventos. Mas o maior prazer que eu posso ter, e tem que arder no teu coração também, é saber que a gente aqui é viajante e turista. Algumas irmãs da comissão entenderam o mistério. Eu vou repetir de novo para toda a igreja. O maior prazer de um crente é saber que aqui ele é peregrino e viajante. Elias foi tomado, você vai ser tomado, eu serei tomado, os obreiros serão tomados. O maior acontecimento está muito perto. Em 1903, os irmãos White realizaram o primeiro voo. Em 14 de abril de 1912, houve o naufrágio do Titanic. Em 28 de junho de 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, o Tratado de Versalhes colocou fim à Primeira Guerra Mundial. Em 1934, a Alemanha, ela conheceu seu novo líder, Adolf Hitler. Em 1939, foi o início da Segunda Guerra Mundial. 1945, Hiroshima e Nagasaki tiveram 200 mil pessoas mortas pela bomba atômica. Em 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas foram atingidas por aviões de pessoas vindas do Irã, da Palestina, e 3 mil pessoas morreram no World Trade Center. Em 11 de março de 2020, aconteceu a maior pandemia global da história. 7,1 milhões de pessoas no mundo morreram com a Covid-19. 11 de junho de 2026 está marcado a Copa do Mundo, o maior evento esportivo da história. Mas o maior evento, o maior acontecimento, não tem data, não tem hora marcada. Jesus vai voltar. Só quem tem glória dá glória. Só quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem lágrima chora. Quem tem língua fala em mistério. Por quê? Porque o noivo vem aí.
Se você puder, fique em pé adorando ao Senhor. Sinta a presença de Jesus. Comece a adorar Ele aqui agora. Enquanto você está adorando, Deus está agindo aqui no meio do seu povo. Este barulho de glória aqui está movendo o céu. Deus está dando livramentos aqui esta noite. Satanás estava doido para se andar com a vida de alguém, mas o laço quebrou-se e nós escapamos. Jesus está às portas. A igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja subir, desviados vão entrar por aquela porta, pastor Jabson. E não vai ter mais culto. Não vai ter mais obreiro. Oh, como eu estou sentindo uma graça de Deus aqui agora. Esse fato é tão real, senhores, que tem um desenho animado que é os Simpsons, da família Rockefeller, a família mais rica do mundo. Todas as previsões dos Simpsons acontecem. E sabe o que eles previram? O arrebatamento. Está começando a aparecer naves extraterrestres. Estão programando na China, a ONU e alguns países com que máquinas projetem hologramas com naves espaciais aparecendo. Por que, pregador? Porque quando a igreja for arrebatada, o mundo vai entrar em alarme, em desespero, e eles vão dizer que foram as naves que abduziram, mas não foi. Foi Jesus que voltou e levou para si um povo santo. Eu estou vendo lá atrás crente chorando com a presença de Deus. Eu estou vendo crente aqui chorando com a mensagem do arrebatamento. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito simples, que aqui tanto sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aonde está a juventude desta igreja? Coral de mães e as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto cantavam, e as crianças que louvavam, elas também foram embora para Sião. Levanta a tua mão, declara: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer
neste momento aquele povo foi embora.